Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Nós recebemos aqui uma questão enviada pelo nosso querido irmão Tiago Pitiá. Vamos fazer a leitura da questão e tentar aqui, de alguma maneira, auxiliar na compreensão do tema. Tiago diz: Querido, tudo bem? Tenho uma questão que gostaria de ouvi-lo refletir em cima. Talvez seja legal você compartilhar no grupo se quiser. Como discernir uma ação feita sem o senso de ser o autor de uma ação realizada com o senso de ser o autor? Grande abraço. Ele mesmo completa dizendo: creio que Bhagwan tenha explanado algo sobre isso, pois já vi em algumas passagens. Na verdade, sim, Bhagwan fala sobre isso a todo momento, né? E vamos olhar como é que isso é falado a todo momento, de uma maneira que talvez possa ser chamada de implícita. Mas eu convidei Mohini para poder responder essa questão comigo, porque eu tenho certeza que a nossa percepção comungada aqui pode ser mais rica do que apenas a minha própria percepção. Então eu vou deixar Mohini começar falando aí. Ela fez uma cara aqui do tipo: nossa, me jogou a batata quente na mão. Eu sinto de começar por um ponto que é uma das instruções mais frequentes, talvez, de Bhagavan a respeito da existência de uma raiz de pensamento, a raiz de todos os pensamentos. Então, Bhagavan sempre diz que os pensamentos, né, que dão essa sustentação à nossa identidade como um eu separado, e que esse eu separado seria o fazedor das ações, aquele que escolhe, aquele que sofre, aquele que, enfim, passa por todas as alegrias e as adversidades da vida, que isso tudo está embasado, envolto ali pela existência de uma raiz, que é o primeiro pensamento que dá origem a todos os pensamentos. E que este é o pensamento eu, a ideia de um eu. E que desta ideia, deste primeiro pensamento, todos os outros pensamentos derivam. E se nós realizamos a prática de Atmavichara, a investigação profunda do funcionamento do nosso campo mental, nós podemos vasculhar, nós podemos rastrear a origem dos pensamentos e chegar a esta raiz. Este foi um ensinamento muito frequente que Bhagavan nos transmitiu. E chegando a esta raiz, inclusive ele dizia, você vai precisar da ferramenta da mente para poder chegar até aí. E uma analogia que ele sempre trazia é do bastão de madeira, né, do graveto de madeira que você usa para reavivar o fogo, para mexer os outros gravetos que estão ali na fogueira. Você precisa de um graveto para fazer os outros gravetos queimarem melhor. Então todos eles estão ali na fogueira queimando e você está usando um graveto, que no final vai ser jogado ao fogo também. Então eu sinto que a pergunta que o Tiago nos traz, pelo menos para mim, ela me leva a essa dinâmica do Atmavichara, no sentido de realizar a investigação a todo instante, estar o tempo todo conectado com essa movimentação que existe no nosso campo mental, nos levaria a estarmos mais conscientes dessa identidade separada, da existência dessa raiz primeira, dessa origem primeira de todos os pensamentos, onde reside essa ideia de que há um eu que está por detrás da ação. E essa seria uma forma de pegá-lo de surpresa,
né, de certa forma escancarar a existência desse pensamento primeiro e de jogá-lo ao fogo também, né, de permitir que ele também seja queimado, estando assim consciente da unidade de todas as coisas. Então eu queria jogar assim abrir, né, com essa primeira perspectiva, mas não fechar aí, né? Eu vou passar a palavra para o Ananda, se ele quiser explorar um pouco mais dentro dessa perspectiva, e depois a gente pode debater um pouquinho. Você respondeu tudo. Muito grato, né? Muito grato, Tiago, pela questão, mas já não tem mais nada o que ser dito. Não, de fato, é isso, né? Tudo acabou de ser dito claramente. Então eu separei aqui uma fala de Bhagwan bem sucinta e que no final ela é a síntese de tudo que pode ser dito a esse respeito. Realize ações sem se importar com os resultados. Não pense que você é o fazedor. Dedique o trabalho a Deus. Quer dizer, essas 3 orientações de Bhagwan, a gente pode dizer que é a essência do tema apresentado e também o espírito do que é o Karma Yoga. Porque, na verdade, essa questão que o irmão está trazendo, ela é muito profunda, ela é muito complexa e ela é de natureza vital. Porque, na verdade, a busca por uma ação livre do conceito e do sentimento de ser o fazedor é o próprio moksha ou liberação do ponto de vista do Karma Yoga, obviamente, mas também do Bhakti e do Gnana Yoga. Em verdade, todos os yogas estão procurando isso. Todos os yogas têm por meta destruir o senso de fazedor. Aquele que vive sem um senso de fazedor, ele é Deus mesmo agindo no mundo, ou seja, ele é digno de ser chamado de Bhagwan. A gente sempre fala disso. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, desce à terra e assume um corpo físico, um corpo humano. E estes que são nomeados como Bhagwan, nada mais são do que a própria presença divina atuando no mundo, caminhando entre nós, falando conosco, trabalhando junto conosco e etc. Né? Se a misericórdia divina não se manifesta na forma de um guru plenamente iluminado, a gente não teria a concepção, o parâmetro para poder dizer o que é a vida abnegada. Porque é isso. Nós estamos falando de vida abnegada. Como Mohini bem apontou, para que surja a ideia de ser o fazedor, a gente precisa do pensamento eu. Ora, toda ação que é feita por um eu ou por um ego é egoísta. Toda ação livre de pensamentos, ela é, por natureza, altruísta. Então, a gente, na verdade, está falando sobre egoísmo e altruísmo. Agir de acordo com o Dharma ou não. Comportamentos dármicos e adármicos. Se nós entendermos que o pensamento, de fato, é todo o problema, fica mais fácil da gente entender pragmaticamente o que é uma ação livre do ahankara, ou seja, do senso de ser um eu-fazedor. Toda ação que está permeada de calma, tranquilidade, altruísmo e paz. Como isso acontece? Com a ausência de pensamentos. Aliás, para falar desse pragmático, acabou de luzir aqui uma memória. Recentemente eu falei com alguém sobre essa memória, que é uma passagem em que Buda está entrando num vilarejo e no seu caminho ele encontra uma mulher carregando uma lata de água. Ele passa por uma fonte e essa mulher está carregando a lata de água. E aí ela fala, para você é fácil falar do Dharma, de iluminação. Você leva uma vida renunciada. E para mim, uma simples camponesa que precisa carregar esta lata de água na cabeça todos os dias.
Quais são as chances de eu alcançar a iluminação? E Buda, com um olhar cheio de compaixão, diz para ela: quando carregar a lata de água, apenas carregue a lata de água. E carregando a lata de água, dizem que esta mulher converteu-se num Buda. Um Buda carregando lata de água na cabeça. É mais ou menos assim que a gente deveria compreender as nossas próprias atividades. Se você está, que nem o nosso irmão Tiago, que ensina as pessoas a tocarem, um Buda que ensina as pessoas a tocarem seus instrumentos musicais. Se você é professor, você é um Buda ensinando. Se você trabalha como costureiro, você é um Buda costurando. Como é ser um Buda executando tarefas as mais comuns, como, por exemplo, cozinhar, lavar roupa, o que quer que seja. Para que assim seja, a gente sabe que um elemento é essencial: silêncio, quietude. Essa quietude que é toda composta de harmonia e que também é carregada de amor. Na verdade, eu estou falando de um elemento, mas é que esse elemento ele é plurifacetado, né? Ele é ao mesmo tempo dotado de amor, dotado de bondade, dotado de compaixão, dotado de quietude, de tranquilidade, de sabedoria. Então, na verdade, é um, como eu posso dizer, eu gosto de brincar com a palavra arrancara e onkara. Arrancara, eu faço. Onkara, Deus faz. Então é a ação que é por dentro e por fora, permeada de divindade. Vou pegar um gancho que eu sinto que é interessante para a gente poder ter esse discernimento, né? Porque na pergunta do Tiago, a pergunta começa assim: como discernir uma ação, né? E claro que o discernimento, ele é a suprema joia, né? Como foi colocada por Adi Shankara. Porque sem o discernimento, realmente, nós caímos no vazio. Nós não conseguimos realmente perceber, né, uma coisa como ela pode estar nos levando para um caminho de libertação, nos levando para um caminho de escravidão, ou sustentando essa suposta escravidão, né? Porque daí já vamos citar o Ashtavakra, né, que vai dizer: se você acredita que você é livre, você é livre. Se você acredita que você é escravo, você é escravo, né? Então, como discernir essas ações? Aqui nas orientações de Bhagavan, ele diz uma coisa que é: dedique o trabalho a Deus. E é interessante porque se tudo é quando Bhagavan nos orienta: dedique o trabalho a Deus, você que é Deus em essência, mas ainda não está consciente disso 100%, você vai fazer tudo o que você fizer e oferecer isso a Deus. Se nós vasculharmos um pouquinho, né, aí como a nossa psique funciona, nós vamos perceber que, no geral, quando nós estamos realizando as ações egoístas, ou de uma forma egoísta, como a Ananda colocou, ou seja, tendo a ideia de que nós somos os fazedores das ações, vai existir aí um sentimento de um desejo por recompensa. Isso é muito frequente, a gente precisa observar isso com atenção para a gente entender a importância de dedicar as nossas oferendas, né, as nossas ações a Deus, de torná-las oferendas. Porque esse desejo de recompensa, ele muitas vezes vem bem disfarçadinho. A gente diz assim: não, eu não espero nada em troca. Mas aí, por exemplo, ninguém percebe o que você fez, né? Você, sei lá, lavou uma mega louça. Ninguém percebeu, ninguém comentou, ninguém agradeceu, você fica chateado. Esse sentimento que nasce é um indicativo. Aqui já pode ter um discernimento. Se você fica chateado, é porque você está reconhecendo. Você pode colocar a luz aí, né? Você pode olhar e falar: ok, então eu estou chateado porque eu estou me reconhecendo como sendo o fazedor dessa ação e não que Deus é quem faz. E aí a gente vai entender que dentro, lá mergulhado na origem, na sementinha
desse desejo de reconhecimento ou de recompensa pode estar, bem lá no fundo, a origem desse altruísmo verdadeiro, que é o fazer o bem, simplesmente entendendo que somos todos um, de que tudo é o mesmo, não existe o outro. Não existe você realizando algo para o outro, mas existe apenas Deus manifestado de diferentes formas, manifestando-se também através das ações e promovendo o bem a si mesmo, porque só existe o si mesmo. Então, mergulhar nessa compreensão, estar atento a esses sentimentos que surgem enquanto se pratica qualquer ação e dedicar as suas ações, oferecer as suas ações a Deus, é, ao meu ver, uma forma, inclusive, de eliminar todo esse processo anterior. Porque quando você oferece a Deus, não tem como você esperar qualquer forma de reconhecimento ou de recompensa, porque você está mergulhado numa ação que é a suprema ação de dissolução do eu. É total entrega, a oferenda é total entrega. Então eu acredito que essa é uma chave importante para a nossa prática diante das nossas tarefas, a nossa prática de Atma Vichara diante das nossas tarefas. E aqui Bhagavan deixa bem claro que, mais uma vez, Bhakti é Gnana, Gnana é Bhakti. Eu sinto que são dois campos importantes que são observados. Um deles é a retificação da nossa percepção e compreensão das nossas experiências, e outra é efetivamente obedecer ao Guru. Então vamos lá. Dos justos conselhos que dizem respeito a esta retificação da nossa compreensão, é dito que a prática do Karma Yoga purifica a mente, preparando-a para a prática do Atma Vichara, ou para as realizações mais profundas de Gnana, da sabedoria, do conhecimento transcendental. Para isto acontecer, nós devemos retificar a vida, reduzindo as ações adármicas, ou seja, procurando minimizar aquelas ações que produzem danos a si mesmo e aos demais, que são, obviamente, egoístas. Depois, expandir as ações dármicas, ou seja, procurando maximizar suas ações altruístas e benévolas, nunca evitando de oferecer ajuda e auxílio e, ao mesmo tempo, colocando amor naquilo que você faz. Dedicar todas as ações ao absoluto, o que significa que nós vamos nos reconhecer como instrumentos do divino, experienciar tudo como prachada vindo do absoluto, ou seja, reconhecer que tudo o que nos sucede é graça divina, mesmo aquilo que aparentemente a gente vai dizer que é causa e motivo de miséria e sofrimento. Tudo deve ser considerado prachada divina ou graça divina. Muito bem. Você pode olhar e falar, nossa, mas é muita coisa para eu ter que fazer, Então eu vou ter que reduzir as minhas vicissitudes e o meu egoísmo, expandir o meu altruísmo, dedicar tudo a Deus, e se eu esquecer que Deus existe no meio disso tudo, e ainda vou ter que experimentar tudo como prachada, e às vezes é difícil, uma pessoa me corta no trânsito, alguém me difama, como é que eu vou entender, Não é tão exatamente assim fácil, não é. Mas ninguém disse também que era, Então a gente vê que todos os sábios vão dizer, é um processo de autoentrega, é um processo de redenção, de rendição e redenção. Então não é realmente fácil, mas também não é exatamente a coisa mais difícil do mundo a ser executada. Se a gente quer o caminho mais rápido e mais fácil, ele existe. O caminho mais rápido e mais fácil
é ser absolutamente obediente ao seu guru. No caso, nós temos aqui um guru, Bhagwan Shri Ramana Maharishi, e o comando que Bhagwan nos deu foi Sumairu. Fique quieto. Se você fizer todas as suas ações sem pensar, a tendência é que ela será dhármica. A tendência é que ela nascerá das profundezas do seu próprio ser e, portanto, virtuosas, todas as ações. Também significará que você dedicou as ações ao Absoluto, porque o Absoluto é o puro silêncio. E também isso vai significar que você está vivenciando tudo como prachada, porque no silêncio tudo é prachada divina, tudo é graça divina. Então a gente tem esses dois campos. Tudo o que foi levantado aqui aponta para esses dois caminhos. A retificação da percepção, quando for necessário, né, da nossa percepção e da nossa compreensão em relação às ações. E segundo, fortalecer o nosso poder de unidirecionamento mental, de concentração, fazendo tudo como Bhagwan nos indicou, com calma. Esse também foi uma orientação que Bhagwan deu para um devoto que perguntou sobre Karma Yoga. Faça suas ações sem pressa. Faça tudo com calma. Então você vai conseguir fazer tudo com atenção e vai poder se desvencilhar dos enxames de pensamentos. Agora, eu ainda dou mais um justo conselho, que eu considero um justo conselho, que é o seguinte: Bhagavad Gita é primordial. O estudo da Bhagavad Gita é sempre muito bem-vindo. Algumas pessoas consideram, inclusive, que a Bhagavad Gita é um Karma Yoga Shastra, ou seja, uma escritura para ensinar Karma Yoga. É claro que aí não há um consenso, ok? Alguns dizem que não, ele é um Shastra de Gnana Yoga, não, ele é um Shastra de Bhakti Yoga. Não, é que na Bhagavad Gita você vai ter o caminho da sabedoria, o caminho da devoção, o caminho da ação altruísta, o caminho da dissipação das ilusões e dos venenos mentais, um caminho de Raja Yoga, de meditação, enfim, na Bhagavad Gita nós encontramos os conselhos de todas as linhagens, porque ela é per si um Arshi Shastra, ou seja, uma escritura que é um Rishi, que é um Arshi, que é um sábio, né? É um sábio incorporado na forma de um livro. Sempre é recomendável ler a Bhagavad Gita. A gente está sentindo que não sabe exatamente o que significa Karma Yoga, tem um capítulo específico para poder tratar de Karma Yoga. Pega a Bhagavad Gita, leia ela sempre, com frequência, porque ela vai te trazer muitas orientações, muitos conselhos justos, tanto quanto todos os que foram dados aqui, ou até mais. E mais do que isso, ela vai te fortalecer na sua prática. Porque é impressionante como esse livro tem esse poder de nos fortalecer, de nos animar, de nos colocar para cima, né? Nesse convite constante de Krishna. Ó Arjuna, levanta o teu arco, não tenha medo, não tenha dúvida, vá para a batalha. E a batalha é Atmanishta, é estar perfeitamente assentado como o Atman. Eu queria trazer só um parênteses rapidinho, assim, né? Pra não servir pra gente de muleta essa ideia de realizar as suas ações sem pensar. Tomar cuidado, porque a gente acaba às vezes falando assim: nossa, mas eu fiz isso totalmente sem pensar. Aí foi lá, fez um negócio, ofendeu a outra pessoa. Não, né? É claro, quando isso acontece, a pessoa pensou. Ela pensou e pensou muito. Só tem que entender. Aí entra um super discernimento também. Não é desse não pensar que nós estamos falando, né? Enquanto você realiza a sua ação, você está completamente mergulhado no ser, você, né, neutraliza toda essa movimentação mental do pensamento, como a gente explorou bastante aqui, fazendo da sua ação uma oferenda com calma, com paz, imbuída desse sentimento altruísta. Isso é o que nós estamos aqui trazendo, e não a ação feita inadvertidamente, sem
ponderação, são coisas diferentes. Só quis trazer isso para não ficar... Claro, claro, muito bom, muito bom. É mais um justo conselho. Quando carregarmos lata, só estamos carregando a lata. É este o significado, é de não deixar a mente ficar derivando para milhares de assuntos enquanto você carrega a lata. Né? Até mesmo uma coisa que eu observo nessa prática, que eu me esforço por realizar, né, busco trazer assim, é uma coisa que eu sinto que aparece muitas vezes como preguiça, né, uma justificativa do tipo assim, ai, tenho que fazer isso, ai, que droga, né? E como é mágico o momento em que você transforma a sua ação em uma oferenda e que você olha para aquilo como uma forma de servir a Deus. A preguiça, ela desaparece instantaneamente. Não existe, eu não consigo nem dizer que existe um tempo nessa transformação. É como se o tempo realmente ele deixasse de existir e aquela preguiça que estava lá presente, você não consegue nem imaginar como é que ela podia estar presente, porque a transformação é imediata. Então, também deixo aqui esse termômetro, né? A preguiça no momento de realizar algo que é em benefício de todos, ela está mostrando que você está também envolvido numa ação egóica. E a partir do momento que aquilo é feito com o sentimento de compartilhar, de oferendar, de entrega, a preguiça desaparece. Muito bem, gente. Esperamos que tenhamos alcançado de alguma forma explanar sobre o assunto. Eu me comprometo aqui com vocês a gravar o capítulo do Karma Yoga da Bhagavad Gita e vou trazer também uma partilha de Vishwanatha Swami sobre este mesmo tema que eu considero que é realmente muito valioso, então a gente agradece o Tiago por trazer essa questão e nós temos então ainda mais 2 capítulos para ela. Bhagavad Gita, Karma Yoga e uma partilha de Vishwanatha Swami. É isso. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.